A Bíblia foi manipulada, a verdade que poucos contam. Hoje esse será nosso tema abordado. Antes de começarmos, bem-vindo ao canal Ecos da Mente Silenciosa. Nos siga, curta e envie esse vídeo para um amigo. Então, vamos lá. E se eu te dissesse que tudo o que você ouviu sobre a Bíblia ser manipulada pode estar errado? Que há algo mais profundo, mais antigo e mais real por trás do livro mais odiado, perseguido e questionado da história? A semente da dúvida. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, não é? A Bíblia foi escrita por homens. Ela foi mudada por reis. Traduzida 1000 vezes até perder o sentido original. A igreja escolheu os livros que favoreciam o poder. Os textos originais se perderam. Foi manipulada para controlar as pessoas. Essas frases circulam por aí como verdades absolutas. Estão nos filmes, nas rodas de amigos, nos grupos de WhatsApp. Elas parecem ter peso, um ar de mistério, de teoria da conspiração. Mas, e se tudo isso for apenas uma cortina de fumaça? E se, ao invés de manipulação, o que aconteceu com a Bíblia foi preservação? A Bíblia sob suspeita, uma história de desconfiança. A verdade é que essa dúvida não é nova. Ela começou nos primeiros séculos da Igreja e ganhou força com o iluminismo, com o ceticismo moderno e principalmente com a internet. Todo mundo tem algo a dizer sobre a Bíblia, mas poucos realmente a estudaram. Pense comigo. Como um livro que começou a ser escrito há mais de 3000 anos, por mais de 40 autores, em 3 línguas diferentes, em 3 continentes distintos e em contextos sociais completamente diversos, pode chegar até nós sem estar completamente distorcido? Soa impossível, não é? É aí que a maioria para, mas hoje nós vamos além. Os fatos que a história não nega. A Bíblia é o livro mais copiado, traduzido, estudado, atacado e protegido de toda a história humana. E aqui está o primeiro choque de realidade. Existem mais de 25.000 manuscritos antigos do Novo Testamento, mais de 5.000 em grego, milhares em latim, siríaco, copta, armênio, georgiano. Isso torna o texto bíblico o mais bem documentado da antiguidade. Compare. Homero, 643 manuscritos. Platão, menos de 10. Aristóteles, cerca de 50 manuscritos, copiados 1000 anos depois da sua morte. A Bíblia tem manuscritos com 30, 50, 100 anos de diferença dos originais. E sabe o que acontece quando comparamos todos esses milhares de manuscritos? Chegamos a uma precisão de mais de 99,8% de fidelidade textual. A Bíblia que temos hoje é praticamente idêntica à que os primeiros cristãos liam. Qual a verdade sobre a formação dos livros da Bíblia? Outra grande acusação. A Igreja escolheu os livros da Bíblia para favorecer o poder político. Mentira. A Igreja não criou o cânon. Ela apenas reconheceu aquilo que já estava sendo usado. Muito antes dos concílios, os cristãos já usavam os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, o livro de Atos, e rejeitavam os apócrifos. Os critérios eram claros: escrita por um apóstolo ou seu discípulo direto, doutrina consistente com os ensinamentos de Cristo, aceitação universal nas igrejas sérias. Evangelhos apócrifos como Judas ou Tomé não foram perseguidos por dizerem verdades escondidas. Eles simplesmente não tinham valor histórico, nem base apostólica. Eles surgiram séculos depois, cheios de heresias gnósticas, e foram descartados como falsificações, com razão. E as traduções, elas mudaram a Bíblia? Outro mito. A Bíblia foi traduzida da tradução da tradução da tradução até virar outra coisa. Errado. As traduções sérias hoje, como ARA, NVI, King James, não são baseadas em traduções antigas, mas em textos originais, hebraico, aramaico e grego.
E essas línguas ainda são estudadas por milhares de especialistas ao redor do mundo, que se dedicam à crítica textual com precisão científica. A ciência moderna da linguística, da crítica textual e da arqueologia confirmam: o que temos hoje é uma Bíblia extraordinariamente fiel ao que foi escrito. E se tudo isso for verdade, o que isso significa? Se a Bíblia não foi manipulada, se ela chegou até nós com precisão quase absoluta, se a arqueologia confirma sua história e os manuscritos sustentam sua preservação, então temos diante de nós não um livro qualquer, mas um livro eterno. Um livro que resistiu a impérios, fogueiras, perseguições e teorias. Um livro que transformou reis e servos, sábios e analfabetos, santos e pecadores. E esse livro aponta para uma única verdade central: Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado, ressurreto, e que ele voltará. A Bíblia nunca foi manipulada. Ela foi preservada, não porque homens foram fiéis, mas porque Deus é fiel. Enquanto impérios ruíam, enquanto mentiras se espalhavam, enquanto o mundo duvidava, a palavra permaneceu. E ela está aqui agora, aberta, viva, clamando: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. A pergunta final não é se a Bíblia foi manipulada. A pergunta é: você vai continuar manipulando desculpas para não crer nela? Se esse vídeo serviu para você, curta esse vídeo. Se você acha que esse vídeo serviria para um irmão que você conhece, envie para ele e diga que você se importa com ele. E até o próximo vídeo.